Bom dia, pessoal. Meu nome é Lívia Bittencourt, eu sou sócia do escritório Lacas Martins na área de imobiliário e mercado de capitais. Estou aqui hoje com os meus sócios, Érica Veríssimo, que também é sócia de imobiliário e mercado de capitais, o Ricardo Lacas Martins, que dispensa maiores apresentações, mas é o sócio especialista em tributação imobiliária. E a gente chamou para esse bate-papo o Rafael Carlos e a Giovanna Campanelli, que são da Álvares e Marçal. O Rafael Carlos é o Managing Director da Álvares e Marçal e a Giovanna Campanelli é a diretora sênior da Álvares e Marçal. E para conversar também com a gente tem o Diego Fonseca, que ele é o Managing Partner, responsável pela área de Real Estate da Drive Investments. Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho do mercado imobiliário pós-Covid, toda essa repercussão, né, que a gente teve no nosso mercado imobiliário, que certamente foi um dos mais afetados por essa crise, não só num curto prazo, né, com fechamento de tudo, mas também a médio e longo prazo, com muita gente entregando andar, né, e o próprio custo econômico de tudo isso para os players do mercado. Então, a gente está aberto para perguntas, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês pelo chat, a gente vai tentar responder ao final e espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo. Como a gente tem pouco tempo, eu quero começar já direcionando algumas perguntas aí para a equipe da Álvares, Giovanna e Rafael. A gente sabe que a Álvares tem atuado aí desde o início dessa crise, né, ajudando no gerenciamento de crise, turnaround, reestruturação das empresas. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês, como que as empresas têm reagido aí nessa crise, principalmente nos setores de shopping center, hotelaria, incorporação, lajes corporativas, saber se teve algum setor que vocês sentiram que foi mais impactado e também como que tem sido a postura dos principais stakeholders aí nesse processo, né? Então, a gente tem, de um lado, os acionistas, de outro lado, os credores, clientes, funcionários, investidores. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os participantes aí. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês, discutindo o setor que está passando por alguns momentos turbulentos, né? A gente, na verdade, é um setor que ele passou por um ciclo bastante longo, aí, acho que 2012 a 2018, com bastante dificuldade, bastante reestruturação em geral. Estava todo mundo tentando passar por um período tentando esperar, né, vir momentos melhores chegaram de fato em 2019. A gente teve numa virada de 18 para 19 aqui, com a nova lei dos extratos, deu um fôlego para o setor. 2019 foi um ano bastante bacana, a gente teve assim, muito lançamento em São Paulo, cresceu 50% o volume de vendas e lançamentos em São Paulo. A gente teve aí, dentro do Bovespa, eu acho que o índice imobiliário foi o índice que mais cresceu, né? Foram quase 70% de todos os índices ali. Os fundos também, muita captação, né? Quase 150% a mais de captação em relação ao ano passado. Estava tudo indo muito bem, as empresas aproveitaram um momento bom para fazer uma série de follow-ons, né? Todo mundo pensando em lançar, terrenos inflacionados, enfim, 2019 foi um ano muito bacana, que de fato estava demonstrando que tudo ia melhorar. Muita confiança, muito otimismo. 2020 começou também com um pouco dessa pegada, a gente teve 2 grandes IPOs no setor também, de empresas que a gente começou a perceber que tanto os follow-ons quanto os IPOs começaram a vir muito para tentar ajudar a empresa a terminar um ciclo de reestruturação que começou ano passado. E aí veio a Covid, né? Coronavírus, e tudo mudou muito rápido até demais, né? Eu acho que do nosso lado aqui, o que a gente percebeu é que as empresas do setor, indistintamente dos subsegmentos que você citou aí, Lívia, elas entraram em um momento de crise, né? De gestão de crise. Então, gestão de crise, gestão de liquidez, isso aqui durou mais ou menos uns 90 dias iniciais aí da crise. Então, muita gente fazendo ajuste e renegociações, tá? Reperfilamentos, falando com os credores, falando com fornecedores, reduzindo o pessoal interno, fazendo o possível para tentar se adequar à crise. Todo mundo com muita incerteza, todo mundo esperando para ver quando, né? Ou até quando iria essa crise, quanto que seria agressiva essa crise nos seus negócios. A gente passou por essa fase já e entramos agora numa outra fase, que é uma fase que a gente tem sido demandado cada vez mais para discutir as estratégias de reestruturação no setor, né? E começar a implementar. Então, esse momento agora, que eu acho que coincide um pouco com a virada do primeiro para o segundo semestre, a gente vai ver muita empresa, de fato, que discutir um pouquinho de, puxa, legal, passei por esse momento, as coisas ainda não melhoraram, consegui empurrar muita coisa para frente, né? A gente viu uma onda de renegociações aqui, com todos os agentes, todos os stakeholders, como você bem colocou.
Lívia, a gente viu os bancos também, nesse momento, eles foram muito parceiros com todas as empresas, indistintamente. Empurraram, né, a dívida dos vencimentos para frente, só que, enfim, está chegando esse momento agora de talvez rediscutir a dívida. O mercado não voltou, as coisas não voltaram, as coisas estão ruins ainda, né? E agora vai ter uma nova discussão. E agora eu acho que, assim, como o muro cresceu muito nessa empurrada para frente, as empresas vão ter que se deparar agora com, de fato, o que eu faço de reestruturação um pouco mais agressiva para passar por esse muro que ficou maior no momento que eu já não tenho tanto caixa, que o caixa que eu tinha já foi consumido, né? Que eu preciso achar novas fontes de financiamento, o que fazer, tá? E dos setores, como você falou aí, Lívia, eu acho que, assim, eu posso começar falando de dois aqui que são os mais impactados, que é hotelaria e shopping center. São setores que sofreram demais, sofrem demais ainda, e a gente capaz que comece a ver agora alguma mortalidade no setor, né? Também, por efeito do coronavírus, tem pessoas que já vêm, ou empresas que já vêm falar com a gente para a gente eventualmente desenhar estratégias de liquidação. Não tem muito mais o que fazer, né? Eles concluem que é melhor, às vezes, você fechar um negócio que não está gerando caixa operacional e que não tem um passivo, né, que possa ser pago aqui no curto prazo, ou que ele pode ser pago hoje, mas daqui a mais 3 meses a empresa não vai aguentar, né? Que aqui fica um legado um pouco ruim dessa crise, tá? A discussão do que fazer. Então, esses dois setores aqui são setores que estão sofrendo mais, do que a gente percebe nos nossos clientes, que estão com mais ansiedade, ainda mais essa onda agora que a gente está vendo de abre e fecha, libera, não libera. Isso aqui é terrível para a caixa de todas as empresas, né? Gi, você quer Rafa, comentar? eu acho que vale comentar um pouquinho das incorporadoras, né, das loteadoras, que vieram de um momento de liquidez interessante no ano passado, como você bem mencionou. Claro que não é a realidade de todas elas, né? Eu acho que a gente não pode tomar as empresas listadas e que tiveram acesso ao mercado de capitais como referência, né? Então, as empresas já estavam muito machucadas, os distratos, contingências, né, atrapalharam muito. Então, vamos ver agora se a lei do distrato, de fato, vai contribuir, né? Ainda que elas tenham muitas vendas que não vão cobrir pela lei, que o aumento do distrato já está batendo na porta. Acho que o setor ele teve uma vantagem muito grande, porque as obras continuaram, né, em grande medida. E com isso, os financiamentos continuam sendo liberados e parte da cadeia vai sendo alimentada. Agora, as holdings, né, as empresas, elas têm um caixa limitado e que foi sendo consumido. Então, a depender do tamanho, né, da extensão da crise, né, para essa retomada e a suspensão dos lançamentos se demorar muito mais, aí a situação vai ficar muito mais crítica. Ainda, obviamente, não é tão crítica se comparado com hotelaria e shoppings, mas já é bem crítica para as incorporadoras e para as loteadoras. É isso. A gente viu esse setor de incorporação, né? Teve 2 incorporadoras que entraram com pedido de recuperação judicial, né? Recentemente a João Fortes e a Ester. Então, assim, obviamente que provavelmente elas já vinham num processo, né, maior de crise, mas realmente é um setor que a gente acha, né, atividade essencial não mudou nada, mas o impacto não tem como negar, né, nas vendas e tudo mais. Diego, conta um pouquinho para a gente aí do lado dos investidores, na visão da Jive, como que essa pandemia impactou, né? Como você entende que essa reação do mercado nos ativos de da pandemia, né? Você viu o impacto dos investimentos de vocês na área de real estate? Bom, em primeiro lugar, obrigado, Lívia, e obrigado aqui, La Casa, Érica, obrigado pelo convite, a gente a participar aqui da live com vocês. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que a gente consiga, sim, ter uma posição como um gestor de fundos muito focado nos ativos distressed, bastante, eu diria, única, né, para poder observar um pouco de toda essa questão das reações dos setores, especialmente a gente aqui do meu lado, na parte de real estate, como foi dito pelo Rafael e pela Giovana, a gente já viu bastante transformação acontecer. Em relação aos pontos que você colocou, Lívia, que eu acho que é importante aqui para a gente também dar uma introdução, né, para o pessoal também poder enviar mais perguntas, a gente assistiu uma reação que, em primeiro lugar, acho que é importante dizer, foi muito rápido, né? A instalar toda a questão, vamos chamar assim, da pandemia, toda a parte de todo mundo reagindo para poder se adaptar, foi uma coisa até violenta demais, vamos chamar assim.
Então, o que a gente percebeu é que, do ponto de vista dos investidores, como a tua primeira pergunta, você não teve uma coisa que foi piorando e o pessoal foi mexendo muito na carteira ou mexendo muito em investimentos. Num espaço ali de, acho que 5 a 7 dias, você teve uma virada super rápida e o pessoal muito focado em resolver, acertar a família, né? Resolver um pouco da vida da empresa, da vida pessoal, se organizar do ponto de vista de lockdown mesmo, isolamento e tudo mais. E São Paulo foi um dos primeiros lugares, né, que de fato foram para essas medidas. Então, como foi um processo bastante rápido e um tipo de reação muito diferente que a gente viu, por exemplo, na crise de 2008, né, que era uma coisa focada, por exemplo, no mundo mais financeiro, bancos, mercado e tudo mais. Aqui foi uma coisa que realmente afetou a todo mundo, foi uma correria geral e isso fez com que a gente tivesse os investidores no primeiro momento muito focados, na minha visão, em acertar suas questões pessoais, suas questões de empresas, suas questões profissionais. Na parte de investimento a gente viu não uma reação tão clara, o pessoal também querendo entender um pouco o que de fato estaria acontecendo, como é que era a extensão daquilo, até que ponto a gente ia ter esses impactos todos. Então, no primeiro momento foi alguma coisa que, no lado dos investidores, foi uma reação sem mexer muito em carteira, sem mexer muito na parte dos investimentos, e aí que a gente passa a ouvir depois, né, especialmente das casas que a gente é mais próximo, especialmente distribuindo nossos fundos e tendo contato aí com os nossos investidores, que aí a coisa foi sendo, de certa forma, né, entendida melhor e reagida. A gente viu muitos investidores, alguns saindo de uma parte de ativos de risco, alguns até entendendo que era um momento que poderia, especialmente bolsa, né, cair ainda mais, e saíram mudando aí suas posições. Mas, em linhas gerais, o que a gente ouve das casas de alocação é que realmente os investidores ainda evitaram por um bom tempo mexer na parte de alocação. Os que falam com a gente, os nossos investidores, os que estavam conversando mais proximamente, aguardando um pouco, para entender um pouco, né, dos impactos todos. Então, essa foi a reação inicial. Agora a gente já sente, agora eu diria, dos últimos 30 dias para cá, acho que já ficou um pouco mais claro o cenário, alguns inclusive voltando a se movimentar e alocando dinheiro de forma diferente, procurando a gente inclusive para poder aumentar a alocação. A gente está agora no momento de oferta de fundo novo, nosso terceiro fundo. Então, tem tido uma movimentação importante nessa parte. Eu acho que vários que estão entendendo como que pode ser o próximo cenário, também, obviamente, com toda a força que traz esse novo ambiente de juros super baixo no Brasil, tem aí mexido na carteira e ajustado um pouco os seus investimentos. E aí, eu acho que, comentando um pouquinho do lado, né, dos ativos de stress na pandemia, que a gente sentiu, eu acho que o Rafael colocou muito bem, é muito similar, né? As empresas que já estavam com uma dificuldade maior, já estavam por um período, enfim, estressado por N motivos, no cenário de pandemia, especialmente alguns setores que também foram mais afetados, obviamente que acelerou muito o problema delas. E você vê algumas indo para a RJ, ou de fato tendo que sentar para renegociar uma série de compromissos financeiros, porque em muitos casos a receita caiu muito, né? E mesmo com as linhas que o governo anunciou, você tem uma diminuição de faturamento abrupta e muito, muito violenta. Então, aquilo traz uma renegociação necessária. Para o nosso lado, chegando finalmente na parte mais de investimentos em real estate, na nossa carteira, a gente ainda tem sentido uma resiliência, tem um de queda, claro, mas como a gente atua já geralmente comprando os ativos que já estavam com problema, a gente vai ficar focado em resolver os problemas relativos à propriedade, relativa à parte jurídica, registral e tudo mais. E aí depois vai ao mercado vender esses ativos, a gente usualmente já tem um tempo maior para ir ao mercado e já conta com um nível de preço de um ativo, digamos, com mais componente de dificuldade, vamos chamar assim, de monetização. Então, a gente costuma praticar já um preço diferenciado para os ativos, a gente continua aí com o nível de venda de imóveis, de locação também, continuar acontecendo, tanto no mês de abril, quanto no mês de maio, quanto no mês de agora em junho. Diria até que junho já foi um pouco melhor do que abril e maio para a gente aqui em volume de vendas e locações novas. Então, o mercado tem reagido e a gente continua investindo. Eu acho que é um momento, a gente pode comentar um pouquinho mais à frente, mas é um momento que, tradicionalmente, no mercado global de distress, os fundos de distress, de fato, conseguem, inclusive, colocar mais dinheiro para rodar, entrar em mais operações, porque acabam surgindo mais oportunidades. Então, é um pouco de como é que a gente reagiu até agora, é um pouco da nossa visão, digamos, pós os momentos iniciais aí de pandemia. Ah, legal, obrigada. Em relação a esses veículos, né, aí do mercado de capitais, os fundos imobiliários, os CRIs, FDICs,
Você vê que a postura do investidor nesse tipo de veículo foi mais de tentar renegociar ou partiram para a judicialização, esperaram um pouco mais? Como que o investidor se comportou aí nesses veículos? Eu acho que a gente tem algumas formas de atuação e reação que foram distintas, né? A gente viu aí no mercado, eu acho que inclusive a mídia deu bastante destaque, como não podia deixar de ser, em relação à questão especialmente dos shoppings, né, e também de hotéis. Acho que foram dois segmentos super afetados, infelizmente, porque tiveram que fechar basicamente, né? Você parou totalmente a receita. A gente viu vários gestores dos fundos imobiliários, mesmo como você questionou, cortando ou reduzindo muito a distribuição de rendimento para os fundos listados, até porque obviamente caiu muito o recebimento de aluguéis deles, dado que o shopping parou de cobrar em boa medida, os hotéis estavam sem receita, enfim, você teve essa reação. Acho que essa ficou até mais pública, né, especialmente no segmento dos fundos imobiliários listados. Então, a gente viu essa reação. Por outro lado, na parte toda dos recebíveis, geralmente tem operações de securitização como CRIs, também algumas partes de FDIC, que a gente tem acompanhado um aumento do nível de inadimplência, né? É importante lembrar que a maior parte dessas operações elas contam já com algum tipo de buffer, né? Como se fosse uma gordura de fato para lidar com a parte de perdas. Muitos CRIs, por exemplo, do mercado têm pelo menos as famosas 3 PMTs, né? 3 parcelas de pagamento mensal como uma garantia extra já na sua própria estrutura. Eu acho que a gente tem acompanhado esse sentido aqui é que nós estamos justamente no momento em que você passou 2 ou agora indo para o 3º mês de um pagamento parcial ou às vezes até de um não pagamento total em algumas dessas operações estruturadas. Então, o que a gente está acompanhando e já começa a sentir sinais é que realmente algumas operações mais ligadas a crédito e securitização, especialmente de alguns setores específicos, estão entrando já numa fase em que está terminando de consumir a sua garantia dentro da operação, e isso pode acabar trazendo algum tipo de oportunidade para que você tenha que sentar para renegociar. Pois não, Lacácio? Em algum setor específico, você tem visto mais essa possibilidade de default nos papéis de CRI? Alguma locação ou recebíveis pulverizados de compra de venda de imóveis ou até os recebíveis daquele time-sharing brasileiro, né? Da multipropriedade? O que você tem visto? Algum específico ou isso acabou sendo um pouco mais linear no mercado? O que está chegando para a gente, dá para opinar do que estão mostrando para a gente, ou que já nos procuraram para rediscutir algum tipo de investimento, até reestruturação, foi justamente os 2 setores que eu falei antes. Você tem uma parte de shopping, especialmente os shoppings regionais, que não estão nas grandes redes, estão em setores que de fato tiveram, né, regiões que tiveram problema e não estão ligados às grandes cadeias. Aqui já começa a sentir, e esses que tinham dívida desde a sua construção, na sua reestruturação, o retrofit, você já começa a ver algum tipo de dificuldade. Na parte de hotelaria, começou a aparecer sim também alguns players, mas aí um pouco menos. O que está mais aparecendo para a gente, pelo menos até esse momento, tem sido realmente no setor de shoppings da casa. Legal. A gente vê também algumas medidas aí que a CVM tomou, né, na área de mercado de capitais que foram muito boas para o mercado, né? Então, tirou o lock-up, né, para fazer novas ofertas 476, isso ajudou porque o pessoal que, eventualmente, algum fundo que estava precisando de caixa já consegue fazer uma nova emissão sem ter que esperar esse período, e os próprios investidores conseguiram ficar mais incentivados a negociar quando tirou o lock-up dos 90 dias também, né? Então, a gente vê todo mundo, todos os setores, os reguladores, né, Banco Central, governo, tentando tomar medidas para ajudar as empresas nessa crise, né? A parte trabalhista, a gente tem webinars maravilhosos aí do nosso Renato, que estão no nosso site, depois os participantes podem conferir. E aí eu queria escutar um pouquinho do Lacá sobre as medidas tributárias. Como que fica o tratamento fiscal nas renegociações, nas reduções de passivo, Lacaz? Você pode comentar um pouco para a gente sobre essa possibilidade da gestão desses passivos tributários segundo a legislação vigente? Bom, acabei não dando bom dia a todos. Bom dia, parabéns aí pela organização
desse evento, Lívia e Érica. Obrigado aí pela presença do Rafael, Diego e da Giovana, parceiros aí de já bastante tempo conosco aí, vários negócios juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que existem duas grandes óticas aí. Primeiro, qual o tratamento de uma renegociação de passivo dentro de um processo de ou recuperação judicial ou mesmo de um processo ordinário de renegociação de dívida. Nós tivemos alguns casos já esse ano, mas principalmente ano passado, onde as empresas, principalmente no setor da construção, acabaram renegociando passivos e dando como pagamento, principalmente as instituições financeiras, parte dos seus ativos. E aí vem sempre a pergunta, olha, eu tinha uma dívida muito elevada, o custo desses ativos mais baixos, como é que eu vou tratar esse ganho de capital? Isso aqui é tributado? Porque fica aquela situação um pouco esdrúxula, né? Eu estou pagando uma dívida porque eu estou numa situação bastante sofrida, bastante deficitária, estou fazendo uma renegociação numa situação que até é bastante que eu não gostaria de ter feito, mas acabei sendo obrigado a entrar numa negociação dessas, e agora eu tenho um ganho, eu tenho um resultado, e pela sistemática da tributação, principalmente das empresas de lucro real, isso pode ser tributado. O que nós temos estudado e temos visto algumas decisões e jurisprudências, são formas alternativas de você tentar mitigar esse efeito, principalmente utilizando o instrumento do RET, do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação e do lucro presumido, de modo a minimizar os efeitos desse perdão de dívida, da tributação desse perdão de dívida, que no mínimo, não deveria pagar PIS/COFINS, e isso acho que tem uma jurisprudência também bastante favorável atualmente. Então, acho que um ponto que todos têm que ter atenção é qual o efeito, e as pessoas precisam fazer essa conta um pouco adiantada, qual o efeito tributário desse ganho decorrente de dações em pagamentos ou reduções dos passivos que as empresas têm. Então, isso um pouco olhando para trás. Agora, olhando para frente, tem uma grande novidade e talvez vocês já devem ter visto um pouco na imprensa, mas ainda não existe nenhum caso concreto, mas é uma grande oportunidade e me fez lembrar uma coisa do meu passado ali, que eu vou comentar com vocês aí daqui a pouquinho. A legislação atual trouxe uma possibilidade de transação tributária extraordinária. O que é? Uma negociação com a promotoria. É uma portaria 14.402, que vale até dezembro desse ano, até 31 de dezembro, onde o contribuinte, pela primeira vez na história desse país, perdão, não é Covid não, acabei engasgando. Então, pela primeira vez na história desse país, pode negociar os seus débitos diretamente com a promotoria. É claro que existem parâmetros sugestivos, até 150 milhões de reais de débitos, e são débitos inscritos na dívida ativa, ou seja, débitos administrados pela Procuradoria na esfera federal. Portanto, você pode negociar esses débitos acima de 150 milhões, é uma negociação mais one-to-one, né? O contribuinte vai e pede, mas claro, baseado nos parâmetros dos débitos inferiores a 150 milhões. Então, é uma negociação, como se fosse uma negociação com o credor, com uma instituição financeira. E nós já estamos iniciando alguns processos de alguns clientes nesse sentido. Eu queria dar um pouco, explicar para vocês. Então, primeira característica, é uma negociação. Segunda, a promotoria, né, vai olhar, a procuradoria, perdão, capacidade de pagamento da empresa. Então, existe já uma discricionalidade. Então, aquele contribuinte que é gerador de caixa e tem dívida por esporte, entre aspas, a gente sabe que muito contribuinte usa o fisco como uma forma de financiamento, esse contribuinte vai ter um tratamento um pouco mais rígido em relação à renegociação. Agora, aquele contribuinte que tem uma dificuldade de caixa e consegue comprovar isso, e tem parâmetros objetivos, a comparação das receitas de períodos anteriores com o período atual. Então, você tem uma queda de receita, é um parâmetro objetivo que, inclusive, a própria portaria traz como sugestão. Então, você comprovando que há uma dificuldade no teu caixa, que houve uma perda de receita, você vai ter
um tratamento mais benéfico. Esse parcelamento vai de 36 parcelas, um parcelamento ruim, vamos colocar dessa forma, até porque o ordinário é de 60, mas até 133 parcelas. E aí que eu faço aquele comentário que eu mencionei há pouco, que me lembrou um pouco do meu passado. Muitos clientes, lá antigamente, se você abre o escritório, tem quase 30 anos, falam, não, eu quero fazer uma concordata fiscal. Desculpa, é concordata, hein, gente, não é recuperação judicial. Era coisa antiga, né? Coisa, né, lá do passado. Uma concordata fiscal. O que é concordata fiscal? Ah, não, eu devo muito para o fisco, eu preciso... Isso nunca existiu, né? A gente fala, isso aí é lenda urbana, essas coisas não existem. Bom, a lenda urbana tornou-se realidade. Agora a gente tem a fiscal, porque as empresas em recuperação judicial têm um tratamento mais benéfico pela primeira vez pela legislação tributária. Até então isso não existia. Você, estando em recuperação judicial, né, período de recuperação judicial ou falência, né, evidentemente falência é um outro mundo, você pode parcelar os seus débitos tributários em até 133 parcelas, ou seja, você está no limite máximo com desconto potencial de até 30%. Essa tabela, ela vai de um desconto de 70% para um número menor de parcelas até 133 para um desconto de 30%. Então, ela é progressiva em 33, 60, 84, 108, 133 parcelas. Isso para empresas em recuperação judicial ou empresas de pequeno porte. As empresas ordinárias, o desconto vai de 50% a 35% do valor da dívida. É dívida bruta, né? É dívida total. Então, basicamente, esse desconto vai incidir sobre juros e multa, até no máximo 50% ou 70% no caso de recuperação judicial, e o parcelamento vai de 36 a 72 parcelas. Por fim, só para dar aí um big picture para vocês, esse parcelamento pressupõe o pagamento de 4% como uma entrada. Essa entrada parcelada em 12 vezes. Tá bom? Então, é uma entrada em 12 vezes de 4% do valor nominal do débito, ou seja, do valor total do débito, perdão, e não do valor do débito descontado. Então, se você tem um débito, por hipótese, de 100 milhões, teria que pagar 4 milhões em 12 parcelas, os remanescentes 96 milhões teriam aí, sobre esses 96, a redução por hipótese melhor de todas, de 70% ou 50%, se for não recuperação judicial, como já dito, e aí o parcelamento de 36 a 72 parcelas, ou até no extremo na recuperação judicial de 133. Eu falei muitos números, isso está tudo tabelado. Quem tiver interesse, manda um e-mail para o escritório, a gente pode passar até esses slides. Isso a gente já tem um pouquinho feito em slide, então fica uma coisa fácil de ser vista também. Então, acho que a grande novidade é uma oportunidade Covid, porque isso, infelizmente, só vai até 31/12, de fazer essa negociação com a promotoria para débitos inscritos federais. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer nos débitos estaduais e, provavelmente, a gente espera que seja prorrogado. Por fim, a gente sabe que existe um projeto de um novo refis, né? De um grande refis. Isso é um projeto de lei, a gente até já falou que isso seria inevitável e, na minha opinião, será inevitável de ter um grande refis aí para todos os débitos federais, inscritos e não inscritos, da PGFN, né? Ele é exclusivo para débitos inscritos. Ah, legal, Lacasa. Acho que realmente isso aí vai ser fundamental para as empresas conseguirem passar esse momento aí que a gestão de caixa está muito complicada, né? Na outra ponta... Só para lembrar, né? Infelizmente, assim, para fazer uma conta financeira, a gente até escreveu um artigo faz umas 3 semanas, 4, na Folha de São Paulo, com um juro de 2,25%, né? Lembrando que a Selic está em 2,25%, quer dizer, vou falar baixo aqui, tá sendo gravado, mas todo mundo sabe disso, né? Eu brinco para falar baixo. Assim, o não pagamento do tributo virou quase que um no-brain, né? Então, a gente tem muito receio do que vai acontecer na fiscalização, porque você tem um pagamento do tributo, fazendo uma conta rápida aqui para vocês, advogado fazendo conta, né, financeira, mas fazendo uma conta rápida aqui para vocês, você tem uma multa ordinária de 20% num parcelamento ordinário de 60 parcelas. 60 parcelas, 5 anos, tudo bem? 20% dividido por 5, 4%.
é equivalente a você tomar CDI mais 4% ao ano. O não pagamento do tributo, no parcelamento ordinário, você toma um empréstimo CDI mais 4%. Pergunto para o Rafael, para a Giovana, que vocês, e para o Diego, eu sei que essa taxa é de graça para ele. Ele não faz negócio para ganhar CDI mais 4%, com certeza. Eu sei qual é a tua taxa de retorno, Diego, que a gente sempre conversa. Mas que empresa consegue, numa situação de dificuldade, tomar CDI mais 4% hoje, praticamente sem garantia? É de graça. Então, a gestão tributária hoje, Lívia, pegando aí o teu gancho, ela pode ser salvadora, ela pode ser tanto a gestão para pagar de uma forma mais barata os meus débitos do passado, como eventualmente ter aí uma gestão de caixa importante e saber quais são as opções. Você tem denúncia espontânea, parcelamento ordinário, eventualmente refis. Você tem várias outras formas de gestionar esse caixa. Legal. Olívia, só complementando aqui até um ponto do Ricardo, né, Ricardo? Eu acho que é porque até as medidas até então que a gente teve foi uma postergação para o curtíssimo prazo, né? Então você estava só jogando o problema, como você já vi você falar muito disso em outras lives, jogar para o segundo semestre. Quando no segundo semestre a perspectiva é muito pior do que no primeiro, né? Então não resolvi o problema até então. Então eu acho que de fato essas alternativas elas precisam ser olhadas porque a geração do tributo, né, nas dações é muito representativa. O que a gente tem falado, né? É um inferno, é uma pandemia de saúde, um inferno sanitário no primeiro semestre, um inferno tributário no segundo. Porque você vai pagar em dobro, quer dizer, supostamente pagaria tudo que você deixou de pagar no primeiro semestre, você vai pagar em dobro. Imagina pagar 2 COFINS, 2 PIS, 2 FGTS. É o que vai acontecer. Quer dizer, na nossa opinião, o governo vai ter uma arrecadação muito baixa daquilo que foi diferido, como a Giovana acabou de destacar. E do lado dos credores, os bancos, eles também têm feito essas renegociações, Diego? Você tem visto os bancos conseguirem renegociar as dívidas, jogar para frente, diminuir taxa? Como que está sendo feito isso? Eu acho que tem um movimento importante que a gente acho que precisa destacar um pouquinho até da linha do tempo, né? A gente viu aí em várias lives de mercado, até os presidentes dos grandes bancos brasileiros têm feito várias participações aí em diferentes plataformas. Então acho que essa informação ficou clara para todos de certa forma e a gente aqui também negociando com eles que, em primeiro lugar, as grandes empresas, né, teve uma certa correria por caixa, todo mundo sacou, as linhas todas estavam disponíveis, os bancos todos mostraram isso, quanto que a liquidez, inclusive, foi, de certa forma, consumida, o pessoal sacou as linhas todas que podia nas empresas das plataformas corporate, né, como os bancos chamam. Obviamente, isso foi uma realidade muito diferente nas empresas de menor porte, né, middle, como os bancos diferenciam, pequena e média empresa. Então, o que a gente entende foi um comportamento bem distinto de acordo com o tipo de empresa, né, pelo tamanho dela na plataforma dos bancos. Não dá para generalizar. Isso posto, o que a gente sentiu? Do ponto de vista das empresas de pequeno e médio porte, o primeiro momento foi realmente de aguardar, os bancos começaram a dar tempo, né, inclusive postergando ali alguns prazos e tendo um espaço de conversa maior com as empresas, tentando ajudar elas a ter um tempo para poder entender qual seria o impacto na operação de cada um, se reorganizar em relação a toda a primeira reação à questão da pandemia. E aí isso começou depois a virar uma conversa de renegociação, eu diria, após o segundo ou terceiro mês, que a gente sentiu do nosso lado. Eu acho que essa parte toda de renegociação dos ativos, ela já está acontecendo. Volta um pouquinho que a gente comentou antes, né? As empresas que já estavam com problema, teve que acelerar ainda mais, sentar para conversar, algumas até ficou numa situação que não dava mais para aguardar e pediram a proteção da recuperação judicial. Para nós, o que tem acontecido nas conversas de negociação da empresa estava um pouco do outro lado, né? Ou seja, já estava numa discussão, até tentando sair de uma recuperação judicial, por exemplo, numa discussão com credores, todo mundo, nós e outros players, a gente sentiu todo mundo sendo bastante compreensivo com a situação, às vezes esticando um pouquinho mais o período de renegociação ou voltando para a mesa para dar um pouco mais de prazo até para poder lidar com a questão de pandemia. Então, acho que, no geral, os players como um todo tentaram acomodar um pouco da situação e lidar com a dificuldade das empresas em renegociação. Isso aqui é um pouco te respondendo em relação ao que aconteceu com quem estava pagando
entrou em dificuldade, teve que adiar, precisou de mais prazo, ou que queria fechar um acordo para sair de uma situação de estresse e voltar a performar, foi o que a gente sentiu aí nesses 3 meses. Agora, finalmente, te respondendo na parte da compra de crédito, né? Aí realmente temos uma diferença já bastante grande. O que a gente está sentindo de todos os bancos relevantes é um aumento do volume de operações à venda. O que os bancos estão fazendo, de fato, é colocando mais ativos que já estão vencidos, né? Já estão marcados no seu balanço como uma previsão de perda, eles estão acelerando os processos de venda. A gente viu nos grandes bancos aí o número de leilões de ativos à venda, o volume de até imóveis colocados à venda aumentou muito, especialmente do final de abril para cá, nesses últimos 2 meses. Os bancos estão dizendo para a gente que estão, de fato, tentando já se adiantar, vender esses ativos e liberar espaço, tanto nos seus balanços, quanto nos seus times de recuperação de crédito e recuperação de ativos, porque sabem que vão ter que receber mais coisa que naturalmente vai acabar vindo, infelizmente, por essa situação de nova crise aí da pandemia. Então, nessa parte sim, dá para dizer seguramente que o volume já aumentou muito. Então, o volume de créditos e de ativos de stress da venda está subindo bastante, os bancos já estão se adiantando e colocando isso tudo à venda. A gente está sendo bastante mais demandado aqui, o trabalho já aumentou muito para o volume de ativos para analisar para investimento. Ah, legal. Mas a pergunta que não quer calar é quais são as oportunidades aí que surgiram com a crise no mercado imobiliário? Como que a crise impactou na precificação dos ativos, né? No primeiro momento lá que teve um descolamento grande, né, em relação ao fundamento dos ativos, né, os preços caíram, as coisas estão retomando agora. O que vocês veem em termos de oportunidade? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente destacar, né, Lívia, que é óbvio que é uma situação muito complexa, né, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista humanitário, economia, enfim, empregos sendo perdidos, empresas tendo muita dificuldade. A gente, como profissionais, como seres humanos até, a gente fica muito preocupado com a situação toda, tentando, inclusive, do nosso lado, a nossa maneira, auxiliar o que é possível nesse momento, como sociedade, como economia. Eu acho que, colocando isso de uma maneira clara, ao mesmo tempo a gente tem que lembrar do nosso dever fiduciário, né, e também um pouco do nosso papel no ciclo do mercado financeiro, vamos chamar assim, como gestor de crédito distressed, de ativos distressed, que a gente faz de fato entrar em operações que tiveram problema, infelizmente, no passado, compra isso quase sempre dos bancos mesmo, e vai tentar dar uma solução, vai tentar dar uma reestruturação, vai tentar fazer um ciclo de recuperação junto com essas empresas, com seus acionistas, avalistas, e tentar buscar essa recuperação de crédito, ou se resolver um problema imobiliário e fazer depois a monetização, é o nosso trabalho, é o nosso papel no sistema. Então, quando a gente considera isso tudo, o cenário de pandemia, por mais complexo que ele seja, e ele é muito para a economia, para a sociedade, para as pessoas, ele naturalmente acaba trazendo um volume de ativos muito maior para ser negociado, para ser trabalhado por nós, por empresas também, obviamente, como a Álvares, né, e várias outras que atuam um pouco nesse cenário. Então, é natural que muitas oportunidades vão surgir por conta disso, do ponto de vista de investimento, de recuperação de ativos. É uma consequência num momento como esse, como acontece em várias crises para nós. Eu acho que vale citar, rapidamente, antes de chegar na tua pergunta 2, o que a gente viu lá fora, né? Se vocês acompanharam e quem está nos assistindo, nos Estados Unidos, nos últimos 2 ou 3 meses, quase todos os fundos de crédito de stress, ativos de stress, bateram um recorde de captação. A gente viu gestores captando 5, 6 bilhões de dólares em 3 semanas, 4 semanas. Estamos falando de todos, né? O mercado já estima que mais de 30 bilhões de dólares entre Estados Unidos e Europa foram levantados em 2 meses entre os grandes players globais de ativos distressed. Então, o investidor que entende o ciclo, ele já colocou o capital para trabalhar, nos Estados Unidos foi até mais rápido e na Europa do que aqui, porque eles já viram esse filme várias vezes e entendem que os gestores têm que ter dinheiro na mão para, de fato, conseguir comprar os ativos e depois fazer a recuperação. Então, esse ciclo já está acontecendo e é muito parecido para nós. Então, a gente já estava no momento, como eu falei antes, de captação, início de captação, lançamento de um fundo nosso novo. A gente começou essa captação agora nesse mês de junho, nosso terceiro fundo, que é um fundo inclusive maior, porque a gente já tinha uma impressão que essa oportunidade de mercado viria e ela é até maior do que a gente esperava, obviamente, antes do cenário de pandemia. Então, o que a gente tem feito é, de fato, ficar
equipando o time, contratamos gente, estamos crescendo a operação para ficar realmente preparado para lidar com esse momento de mercado que para nós traz um volume de investimentos maior, como eu disse antes. Especificamente em real estate, finalmente, o que a gente tem feito é, dependendo do tipo de ativo, a grande, eu diria, mudança em termos de precificação é na nossa expectativa de recuperação, é muita questão de prazo, né? A gente já é muito conservador em termos de preço, a gente não conta recuperação de ativo com melhora de preço de mercado, correção ou muita diferença. Óbvio que, por exemplo, o fator crédito, como já foi bem colocado aqui por vários dos participantes, muda muito a venda, especialmente no residencial, né? Tem uma correlação super alta, mas para nós, mexer em preço ou mexer em condição macro, a gente não conta com essas variáveis na hora de precificar e recuperar o ativo. O que a gente tem feito, na verdade, é com preços conservadores, assumindo os custos que vão levar, a gente muitas vezes está mexendo em curva de tempo. Então, se eu tinha um imóvel que eu esperava, por exemplo, no residencial, um final de obra, depois venda, e eu achava que eu ia vender, vamos supor, daqui a 12 meses, a gente tem esticado esse prazo na hora de fazer compra, né? Então, vamos esticar um pouco mais, 6 meses para frente, 1 ano para frente. Isso depende muito do tipo de ativo que é, se é um residencial, se é um comercial de logística, se é um comercial de escritório. Tem muita diferença da forma como a crise impactou os diferentes tipos de classe de ativos no universo imobiliário, que é muito diverso também. Então, você tem as empresas e a questão toda de locação, por exemplo, de grande escritório, tem toda uma discussão de home office e você fazer rodízio de trabalho e da área que as empresas vão usar, que é muito diferente, por exemplo, de logística last mile. Tem galpões muito bem posicionados perto de grandes centros, e a demanda subiu muito por conta de todo o delivery de todas as plataformas de tecnologia, né? Vamos generalizar assim. Então, a gente tem que adaptar, mas acho que a grande resposta é nosso prazo esperado para recuperação e venda, né, monetização dos ativos. Pode-se dizer que em quase todos os tipos de ativos de real estate, a gente tem esticado mais essa previsão, porque a gente acha que vai ser uma das consequências aí da crise, né, dessa adaptação a esse novo cenário de mercado que a gente tem feito. Mas mesmo com isso é importante dizer, nesses últimos 2 meses, investimos. Compramos carteira, compramos imóveis, continuamos colocando dinheiro para rodar, até porque o aumento de oferta que eu falei aconteceu e outro fenômeno também que acabou acontecendo, que é importante mencionar, ofertas de negócios ou carteiras que a gente colocou, por exemplo, em janeiro, ou em dezembro, em fevereiro, começo do ano e final do ano passado, ofertas não aceitas voltaram para a mesa porque aquele vendedor ou aquele banco, na medida em que viu uma piora de cenário, volta e fala, olha, agora eu quero conversar, aquele preço pode fazer sentido, eu preciso de liquidez. Então também a gente voltou a fechar operações que tinham saído da mesa 4, 5 meses atrás e agora a gente conseguiu fechar, mesmo com o ajuste das premissas aí sobre recuperação. Tá, e aí é importante a gente estar falando aí em ciclos, né? Então, realmente passa por tudo isso. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião aí de vocês em relação à questão da reabertura, se vierem novas ondas, né, de Covid, como é que vocês veem esse impacto aí no mercado? Deixa eu fazer também, assim, que eu estava com curiosidade, o Rafael fez um comentário justamente na sua linha. Você falou que o fato da reabertura, Rafael e Giovana, tem um consumo de caixa grande, né? Essa história é quase como o regime, né? Do engorda e emagrece, faz mais mal do que você manter o seu peso, né? Dizem os endocrinologistas, né? Então, um pouco trazendo o paralelo para a economia, essa história de você abrir, principalmente shoppings, ou até as lajes comerciais, você reestrutura o teu escritório para receber as pessoas com espaçamento, com custo, depois fecha. Qual a melhor estratégia, né? O que vocês têm visto? Será que não seria melhor esperar a situação mais clara e reabrir de forma mais consistente? Ou tem que ir para o tudo ou nada e já reabrir, já ter um pouco de ingresso de caixa para fazer frente aos custos fixos que você tem, tentar ali um break-even? O que vocês têm visto aí na linha? Algumas perguntas aí também de imóveis comerciais muito interessantes. Pois é, Ricardo, isso aqui é uma situação complexa, essa, né? Que se a gente olha um pouco o que aconteceu lá fora, a gente está vendo essas novas ondas lá fora e voltaram a correr lá fora e estão correndo agora no Brasil. Essa é uma questão bastante sensível, né? Entenda que a gente tem agora empresas que estão bastante debilitadas, né? Depois de 3 meses em sofrimento aqui,
elas estão agora repensando a abertura, repensando se elas estão prontas para essa nova abertura, para esse novo recomeço, tá? Mas a realidade é que você tem uma incerteza muito grande em relação à demanda. Você vê os shopping centers, né? Você de repente começou a abrir shopping centers, tem shoppings hoje na média estão vendendo 35% do que vendia no passado, né? E ainda sofrendo a situação de você abre e fecha, e todo esse risco, esse custo operacional de você ter que, enfim, fechar parte de estacionamento para garantir um fluxo, né, fluxo máximo de 50% das pessoas, horário reduzido, álcool gel, alguns espaços fechados, algumas disputas internas. Você vê, todas as áreas de cinema, áreas de entretenimento, né, de games, os shoppings, estão fechados ainda. Alguns se adaptaram muito bem. O que é adaptar muito bem? Você fala, foram para o e-commerce. O e-commerce ainda é pequeno no Brasil, apesar de ser muito falado, né? A gente usa pouco e-commerce no Brasil, os varejistas, né? E poucos estavam prontos para essa onda. Só que assim, o brasileiro também foi muito criativo nesse momento. Então a gente percebe que o pessoal começou a operar mais por WhatsApp. Então você tem o pick-up nos shoppings, né? Todo shopping começou a vender de forma via WhatsApp, que você vai no shopping e você retira a sua compra. Pô, negócio bacana. Mas não supra ainda, não cobre muito que era a demanda no passado, né? Então veio um custo. E do outro lado, a pressão dos lojistas, se querem estar abertos, né? E olha, mas fala, cara, mas não está vindo público, o que eu faço agora? Depois você fecha, depois você abre. Então tem muita incerteza. Os escritórios também, como você falou, né? Teve uma corrida muito grande por automatização dos escritórios agora, para garantir que os prédios estejam seguros para o público, né? Isso tem um custo enorme, e a gente não sabe se vão ser devolvidas várias lajes agora ou não, porque as empresas estão se dando conta que, poxa, olha só, está funcionando esse negócio de home office. Será que eu vou querer manter o home office? Ou vou querer agora voltar para o escritório? Tem benefícios, tem malefícios, mas todo mundo está operando bastante bem, aparentemente. Então a gente tem assim, talvez vai ter muita devolução de loja de shopping, vai ter muita devolução de escritórios, o próprio residencial, todos tiveram que se adaptar. Então aqueles apartamentos pequenininhos que a gente via no passado, né, talvez não vão existir mais. Agora o pessoal vai estar preocupado mais com o espaço em casa que ele tem o seu home office, num apartamento um pouco maior, ou uma segunda residência, né? Claro, não se aplica a todos, mas o pessoal começou a ser mais consciente em relação a isso, se esse for um novo normal, tá? Eu acho assim, é difícil dar uma resposta de bate-pronto. Acho que todo mundo tem que se adaptar para essa nova realidade. A gente vai ter que fazer algumas apostas, tá? Mas acho que o que vai definir um pouco de quanto que você pode apostar até onde você vai, de fato, de novo, a tua situação de liquidez é o caixa que você tem, né? O caixa estando curto, e eu concordo com um ponto que a gente tem falado muito, por que não aventar eventualmente, e aí você começou a estar nesse ponto aqui, Ricardo, a dormência no negócio, né? Por que não a dormência de, vamos segurar, vamos esperar por mais 6 meses, por mais um ano, reduz do mínimo, se possível, né? E vamos esperar o mercado voltar um pouquinho. Porque já está certo, acho que reabrir agora, do jeito que está, sem demanda, ele pode ser pior, né, do que manter uma empresa fechada. Tem que fazer conta, né? Eu acho que na incorporação até o desafio vai ser muito grande para os lançamentos, né? Então, como você vai no online no lançamento? É muito difícil, né? Você vai arriscar fazer e aí não ter uma boa performance de largada. Então, acho que quando você já tem, né, esses empreendimentos andando, a migração para online é um desafio, mas né, não zeraram as vendas. Agora, isso, se a gente ficar nesse abre e fecha, aí certamente os lançamentos vão ser ainda postergados, aí, enfim, eventualmente até para ano que vem, tá? Apesar do setor ter falado de alguma retomada ainda no último tri. E isso já é reportado também, né, Giovana, um desempenho bom. Isso surpreendeu todo mundo, né? A visita virtual como uma substituição lá do estande de vendas ou do decorado no local, surpreendeu muita gente. Quer dizer, foi possível operar vendas e foi possível operar negociações nesse mercado virtual num patamar ainda melhor do que era esperado. Isso foi, né, mais uma boa surpresa no meio da... Érica, e eu até adiciono uma coisa, todo mundo ficou surpreso como o cartório funciona bem virtualmente. Exatamente. Pois Isso ajudou muito. Foi incrível. Ajudou muito. Juízes também, né? Judiciário, a negociação com os credores, tudo funcionou bem. Agora, cartório funcionando totalmente virtual foi maravilhoso. Você olha e fala assim, poxa, tá aí uma entidade do Brasil que pode ser mais eficiente, que foi forçada a ser mais eficiente pela pandemia. Por favor, né? A gente guarda hábitos, né, ibéricos medievais,
de tudo, isso precisava ficar para trás. Isso foi, sim, um ponto super positivo. A gente andou 10 anos em 6 meses nessa digitalização dos cartórios e dos procedimentos, especialmente para o mercado imobiliário. O tempo das transações reduziu muito, e isso conta, é dinheiro, né? Lógico. Sim, sim. Para nós, foi super importante. Esse é um negócio que, de fato, a Érica destacou, que é importante dizer. A gente sentiu muito isso. Em alguns casos, visita ao imóvel no residencial de máscara continua acontecendo, a gente teve venda para isso. Algumas são virtuais, mas algumas sim. Agora, a parte de você poder formalizar a transação de maneira digital ajuda demais. Tanto, às vezes, o vendedor como a gente, né, que estamos com a empresa em home office, quanto com o comprador, muitas vezes, né, com os cartórios funcionando super bem, de fato, especialmente em grandes centros. Avançamos muito nisso, é um fator muito importante para o mercado, concordo muito. E deve diminuir as diferenças regionais também, que hoje a gente enfrenta quando vai lidar com operações de investimento que envolvem loteamentos ou empreendimentos em vários estados do Brasil. Você digitalizar tudo, você acaba partindo para uma uniformização dos procedimentos dos cartórios, que vai ser também, assim, muito, muito, muito produtiva para o mercado. Queria aproveitar aí o gancho, Érica, com você, e ver um pouquinho assim, o que o pessoal na área de incorporação aprendeu com as crises passadas. A gente teve toda, né, aquela crise passada com a Encol, que gerou a questão do patrimônio de afetação, a securitização desses recebíveis imobiliários. Qual que é o da crise para esse setor aí? Então, eu quis muito trazer esse aspecto porque é isso, assim, todo mundo ficou mortificado com as perdas, né, do ponto de vista de saúde, humano e econômico também, mas tem muita coisa boa que vem desses momentos de crise. E nessa crise, eu acho que o que a gente vai poder aproveitar, né, como paradigma para sair dessa crise vem justamente da visibilidade das decisões que a gente hoje está colhendo da crise anterior. Quer dizer, a gente estava vivendo até 2017, 2018 uma crise difícil do setor imobiliário e que trouxe uma série de paradigmas que são muito úteis tanto para a reestruturação das empresas, né? O Rafael deve estar sentindo isso bastante, como para a aquisição de ativos alternativos. Porque o que eu tenho de mais importante na hora que eu vou fazer esses investimentos é conseguir enxergar, para a gente, quando está estruturando, enxergar qual vai ser o posicionamento e a decisão do judiciário diante de uma situação de crise da empresa, de concurso de credores. E hoje, a gente conquistou, nesses últimos anos, decisões super importantes. Decisões que, tanto no patrimônio de afetação como na securitização, garantiram que esses investimentos fossem destacados do resto dos problemas da empresa. Quando eu faço isso, né, a ideia do patrimônio de afetação, ela veio para isso, para dizer, olha, isso aqui, esse empreendimento, ele não pertence mais numa situação de estresse à incorporadora. Eu vou destacar ele, eu vou tratar ele como se fosse uma unidade separada do resto. É quase como se viesse uma UPI pronta, né, numa recuperação judicial. Você vai dizer, carrega aí dívidas fiscais e dívidas trabalhistas, carrega, mas de uma forma que eu consigo mensurar. Então, o que a gente viu com patrimônio de afetação nesse momento de crise é que o judiciário respondeu bem. As empresas entraram em recuperação judicial, o judiciário olhou para o patrimônio de afetação e falou, não, peraí, isso aqui eu não vou consolidar isso aqui no patrimônio restante, isso aqui está de fato separado, vou tratar isso como uma unidade de negócio distinta. Isso aliviou para a empresa o peso de fazer essa gestão, aliviou em grande medida, né, o capital que ela ia precisar colocar ali, que está escasso nesse momento, e do ponto de vista do consumidor e do investidor, tirou aquele núcleo de negócio da confusão toda de uma forma rápida. Quer dizer, qual foi o problema grande que a gente viu com a Encol e que isso endereçou bem? Que 10 anos depois, a gente estava lá assinando transferência de empreendimento que ficou 10, 15 anos parado. E o judiciário respondeu rápido.
quando a empresa quebrou e tinha patrimônio afetado. Esse patrimônio foi destacado com muito mais rapidez e as empresas e os compradores puderam lidar com aquilo. E aí, quem investiu nesse patrimônio separado pôde destacar o seu investimento do resto da confusão da empresa com rapidez para tentar uma retomada mais rápida. Para os CRIs, a gente viu uma coisa parecida, quer dizer, antes, quando a gente sempre estruturava o CRI, dizia, olha, se o CRI não for true sale, se ele contar com uma co-obrigação do emissor, a hora que o emissor quebra, você tinha uma tendência do judiciário de incorporar esse CRI e tudo que tinha sido cedido dentro do patrimônio do emissor. E a gente teve decisões importantes que mudaram esse paradigma. Eu não preciso mais... não importa se o emissor ficou co-obrigado no CRI ou não. Essa foi uma grande decisão, por exemplo, no caso da Escopel. Olha, a Escopel é co-obrigada aqui, ela tem que manter as vendas, mas, desculpa, todos os créditos desses CRIs, eles foram cedidos lá atrás. E eu vou privilegiar essa cessão de crédito, essa cessão de garantia, essa cessão de ativos. E isso não entra no bolo concursal. Isso foi incrível. Quer dizer, eu não tenho mais que entrar. Quando a empresa entra em recuperação judicial, se eu tinha créditos, o meu CRI e o patrimônio que ficou separado do meu CRI, ele está separado dessa recuperação, ele é considerado como extraconcursal, a cessão dos meus direitos prevaleceu em relação aos outros credores que estão lá no concurso de credores, e isso isso é incrível. É incrível na hora que a gente vai estruturar um CRI, é incrível o que isso faz na taxa de quem está tomando o recurso, na perspectiva do investidor. Quer dizer, segurança jurídica, né? Sim, segurança jurídica e visibilidade do que vai acontecer é sempre positivo. E quando essa visibilidade aponta para a segregação do patrimônio no investimento, para uma retomada mais rápida daquele patrimônio, a gente tem aqui um cenário muito melhor para estruturar investimento. O pesadelo do investimento é a incerteza em relação ao risco e a comunhão dos riscos. Quer dizer, uma empresa que tem patrimônio de BI, que tem 50 empreendimentos ou 100, 200, 300 empreendimentos ao mesmo tempo, disso tudo ser colocado num balde e aí você não tem mais visibilidade de nada. Então, o reconhecimento de que esses patrimônios separados, seja o patrimônio afetado das incorporações ou o patrimônio separado dos CRIs, que eles vão ter um tratamento individualizado, é a melhor perspectiva que o investidor pode ter nesse momento. E ela foi confirmada. Então, acho que a gente sai dessa crise de uma forma... perspectiva de sair dessa crise de uma forma melhor. A gente tem que aprender alguma coisa com a crise, né? Sim. Temos perguntas do público, né, Lívia? Isso, tem aqui umas perguntas. O que o pessoal quer saber agora, como que vai ser esse novo normal, né? Então, a gente tem essa tendência à desocupação de lajes corporativas. O participante aqui comentou, a Latam entregou 12 mil metros quadrados, a gente viu a XP entregando também, todo mundo adotando home office aí de forma definitiva. Então, a gente tem um novo normal pela frente que pode gerar mudanças radicais, né? E também se fala aí algumas empresas também não vão sobreviver, né? Então, a gente talvez tenha um novo ciclo de recuperações judiciais, de M&As, onde aí as empresas conseguirem passar por isso vão sair mais fortes. Queria ouvir um pouquinho a perspectiva aí, Giovana, de vocês. O que é esse novo normal aí que vocês estão enxergando? Eu acho até que no ponto da Érica, assim, eu tendo a discordar um pouco, e acho que isso é muito bom quando a gente tem opiniões assim, né? A gente não vai concordar em tudo, porque o patrimônio de afetação é uma questão ainda muito controvertida, né? E, enfim, de fato, é um setor difícil de aplicar, por exemplo, uma recuperação extrajudicial, né? Pela granularidade dos passivos, das contingências, dos distratos. Então, a recuperação judicial, nesses casos mais críticos, ela ajuda a organizar os credores em prol deles, da companhia, enfim, né, no melhor acordo possível e evitando aí que essas responsabilidades recaiam sobre os consumidores, que muitas vezes não conseguem se organizar para ter a maximização dos benefícios.
acho que tivemos decisões aí diferentes, né, ao longo nesse passado, e acho que ainda no futuro não vai continuar assim, né? É difícil no Brasil a gente ter uma unicidade, né, nas decisões. A gente tem visto pontos um pouco diferentes entre estados. Mas acho que nesse novo normal aí, Lívia, eu vejo também que as empresas vão precisar rever até seus produtos, né? Nessa nova circunstância. Acho que se o home office realmente veio para ficar, a questão das lajes corporativas vai sim ter um impacto. Acho que no começo foi muita questão da carência, os contratos são longos, né? Eles têm penalidades altas, vieram de penalidades altas por conta do histórico, né, que a gente teve. Então, mas é inevitável, porque quando você coloca metade reduz pela metade a ocupação do seu escritório por conta do home office, não faz sentido você pagar o mesmo no metro quadrado, ter aquela mesma área. Então, acho que é sim inevitável, uma questão de tempo. Passar a bola para o Rafa aí para complementar. Olívia, eu acho que o interessante é a gente que olha muito reestruturações, né, as renegociações e tudo mais, e aí tem sim esses temas controversos, né? Eu acho que aqui, do tema do patrimônio de afetação, uma coisa é você olhar pelo viés do investidor, outra coisa é você olhar pelo viés da empresa que vai ser recuperada, né? E como você recupera isso. E você começa a ter algumas discussões nesse momento novamente que, poxa, talvez a gente tenha que ter alguma reforma, né? Das leis. Eu acho que a lei da incorporação nasceu antes da lei da recuperação judicial, apesar das duas já serem mais de média idade aqui, né? Precisamos fazer dar uma reformada nisso aqui para ter um entendimento melhor do que fazer. Você não pode sujeitar um patrimônio de afetação, como é que a gente reestrutura isso? Como é que reestrutura as operações? Se temos que ter uma eventual liquidação, como é que funciona essa liquidação, né? Quem que vai assumir esse ônus todo? Então, acho que isso aqui vai ser um ganho que a gente vai ter nesse processo agora, que a gente vai trazer à tona muitas discussões novamente. A gente sabe que tem algum projeto-lei aí em discussão, né, no Congresso, nas câmaras aí, para a gente tentar fazer algumas reformas que até tratam esses pontos um pouco mais sensíveis, né? Da liquidação, como é que se faz a gestão disso, ou como que você faz para tratar uma garantia ou outra dentro da recuperação judicial, o próprio fisco. Então, acho que esse aqui é um ganho, mas um outro tema que eu queria ressaltar aqui do novo normal, que eu estou achando bastante interessante, eu acho que todos os agentes envolvidos aprenderam muito com as últimas crises. Eu tenho ficado extremamente feliz, por falta de melhor palavra aqui, com a postura dos bancos, dos credores. Né? De repente, eu tenho visto aqui, numa mesa de renegociação, de reestruturação, os bancos trazerem áreas que a gente não via no passado. Você não tem mais ali só recuperação de crédito, mas ele tem trazido recuperação de crédito, área comercial, mercado de capitais, né? O pessoal de patrimônio. De repente, você consegue colocar todo mundo numa mesma sala, na mesma mesa virtual, onde você está discutindo talvez a solução para a empresa, a solução para um ativo, né? A solução para discutindo o futuro de uma empresa. E isso é uma coisa muito legal. Você percebe que os credores, de repente, eles estão assim, abertos a discutir um pouco, o que temos de solução. E sempre com muita transparência. Se isso é o que é o dado da empresa, e nesse setor não tem jeito, né? Você vai ter que fazer o equacionamento do passivo via os ativos, né? Se isso é a solução para a empresa, vamos discutir então. Eventualmente uma dação, eventualmente uma participação no equity da empresa, que é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, né? Eventualmente participação no M&A, como você bem mencionou, né? E a gente acha que assim, parte da mortalidade que vai acontecer porque algumas empresas vão ser englobadas por outras, como aconteceu na crise lá atrás, 2007, 2008, né? Então, a minha leitura é assim, todo mundo tem amadurecido muito nesse setor e todo mundo está se falando. Eu percebo que os bancos, às vezes, você vai falar com eles já trouxeram outras casas como a própria Jaive para a mesa de negociação, já querem conversar, né? Então, está ficando assim, muito mais interessante. Por um lado, muito mais complexo. A situação está muito mais complexa do que era 1 ano atrás, 4 anos atrás. Por outro lado, você percebe que está todo mundo incutido naquela visão de, puxa, temos que achar uma solução e tirar isso da frente. Por quê? Está faltando braço. Os credores estão sentindo isso. Eles não vão dar conta dessa onda agora, né? De casos. Da mesma forma que o judiciário está preocupado com isso também. Não vão dar conta agora de uma onda de casos ou uma renegociação nesse período de pandemia. Então, assim, isso aqui é uma mudança de cabeça também de todo mundo, sabe? Não só empurrar, mas achar uma solução definitiva para esses diversos casos de restauração que a gente tem visto no mercado. Já estão se adiantando para isso, né, Rafael? Como a gente falou antes, né? Estão já adiantando porque vai vir um volume muito grande. Sem dúvida. E a gente vê
que os bancos estão aprendendo com essa situação toda, mesmo no patrimônio de afetação, que muitas vezes eles são os maiores credores, né? A gente vê o sucesso aí desses casos, dependendo muito do estágio que a obra está, né? Uma obra muito no começo, que tem patrimônio de afetação, é uma realidade. A obra que já está no fim, que já está... é outra realidade. Então, tem que ser muito caso a caso, a gente tem que trazer todos os players para a mesa para negociar e achar essas soluções junto, porque o próprio judiciário, ele privilegia muito a continuidade da empresa, né? Então, a gente viu recentemente decisão de suspensão de recebível, que é uma garantia de alienação fiduciária que estaria fora, né, de uma recuperação judicial, suspendendo para privilegiar a possibilidade de usar esses créditos para pagamento de funcionário, da sobrevivência da empresa. Então, assim, realmente isso é muito dinâmico e a gente precisa estar com esses players todos muito próximos para a gente conseguir uma solução aí para as empresas. E a gente acabou o nosso tempo, eu queria só pegar uma pergunta aqui do nosso chat que o pessoal mandou e que é bem interessante. A pergunta é o seguinte: existe também um movimento de venda de ativos públicos em Porto Alegre. Esse movimento vem desde o ano passado. A União também estrutura essa operação. Vocês entendem que tem mercado para isso? Existe interesse de investidores ou pode haver um excesso de oferta de imóveis públicos? Eu vou abrir aí para o Diego, que acho que é dia a dia, né, de vocês, Diego. Bastante, muito legal a pergunta, gostei quando vi aqui também, obrigado, Lívia, por ter levantado, vou tentar ser rápido aqui para o nosso horário, mas dá para destacar é que a Jive, a gente já tem ficado focado nesse tipo de ativo há bastante tempo, especialmente no novo governo, tanto os novos governos estaduais quanto o novo governo federal, os que assumiram aí de janeiro de 19 para frente, a gente viu esse movimento muito mais forte. E aqui dá para dizer, acho que é importante destacar até pelo público que eu imagino aqui, né, nessa live, tem um pouco de tudo. Você tem muitas vezes imóveis comerciais bem locados, bem localizados, em boa situação. O governo quer vender para virar inquilino para fazer caixa. E como a própria casa destacou antes, você tem uma questão toda fiscal de arrecadação que vai ter que ser coordenada. Os governos vão precisar de recursos. Então, vender esse patrimônio que às vezes acumulou por muito tempo é super necessário. A gente viu no caso do federal, tanto o Paulo Guedes quanto o secretário Salim Mata de desestatização, comentando aí em vários eventos recentes, quanto que é necessário vender. A União Federal tem mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais, parece, em imóveis, sendo que boa parte disso não precisaria ficar no patrimônio deles e você pode gerar mais do que a reforma da Previdência em arrecadação se você conseguir vender esse patrimônio imobilizado que muitos estados do mundo, inclusive, nem tem mais. Deram otimização nisso. Então, do lado da Jive, a gente vem focando nisso há bastante tempo, especialmente com esses novos governos, com todos os processos de venda novos que aconteceram. Inclusive, a gente teve aí a MP 915 sendo recentemente convertida em lei também, que facilita bastante o processo de você fazer oferta e do próprio governo se preparar para vender esses imóveis. A gente já participou de vários leilões de imóveis da União, já compramos alguns ligados ao governo federal também, porque tem um pouco para todo mundo, né? De novo, você tem os imóveis mais tradicionais que investidores privados vão conseguir comprar, mas você também tem os imóveis com muitos problemas, seja por invasão, por discussão judicial, problema ambiental. Então, tem um espaço tanto do imóvel mais tradicional para você vender para o investidor de renda, onde você vai ter imóveis com problema que alguém tem que comprar e colocar o tempo e o dinheiro necessário para investir, para resolver aquilo, antes de monetizar de volta ao mercado. E nesse espaço, a gente enxerga muita oportunidade. Então, é uma classe de ativo que a gente está muito focado, entendemos que os governos vão ter que fazer ainda mais, bem mais do que estão fazendo hoje, e a gente pretende investir nesse pedaço de imóveis públicos, especialmente naqueles que estão nesse ângulo com mais dificuldade de posse à propriedade, no ângulo de distress. Legal, muito obrigada, Diego. Agradeço a todos aí a participação, acho que foi ótimo o nosso debate. Esse webinar vai ficar gravado para quem quiser assistir depois, compartilhar. E agradeço aí a participação de todos. Obrigado, gente. Saúde. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Abraço. Bom dia a todos. Tchau, abraço. Tchau, tchau.